Olá, igreja! Como vai? Vai começar agora um dos meus jogos prediletos. Eu convido vocês a participarem da minha brincadeira. Eu vou brincar de acusar. Ok, eu não gosto de perder tempo. Vamos começar com esse rapazinho aqui. Qual acusação nós temos contra ele? Poxa, essa é fácil. Desobediente, arrogante, rebelde, insubmisso. Responde à mãe, desrespeita o pai, resiste às autoridades e nunca ouve mais. Ah, já chega. Ah, que tédio, nem teve graça. Rebeldia como pecado de feitiçaria. A arrogância como mal da idolatria. Está na palavra que não me deixa mentir. Apesar de eu gostar disso, não é mesmo? Não, muito fácil. Você manda outra. Bem, chefinho, aquele ali também tá moleja. Adora mentir. Até que tenta ser um santinho. Mas quando tudo parece que está bem, logo tropeça. E cai nas mínimas mentirinhas. Também adora mentir. Adora uma fofoca. Ele não consegue nem dormir antes de saber a última notícia. Quem falou o que de quem? Quem está amando quem? Quem brigou com quem? Ah, como eu me divirto com tudo isso. E essa bonitinha aqui com essa carinha de songamonga? O que nós podemos dizer sobre ela? Claro que não podemos nos esquecer dos pecados de omissão. Faz uns 10 dias que ela não lê a Bíblia. Orar, dizer amém no fim do culto serve. Jejum, deve ter feito o último na última Santa Ceia. Que Cristo!
pequena, simples, mas é uma mensagem muito forte. E que muitas vezes a Igreja de Cristo tem esquecido da posição que ela tem hoje em Cristo. E quando o Senhor me deu essa peça, Ele me levou àquela passagem de Êxodo, quando foi a primeira Páscoa. E foi exatamente isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Que assim como aqueles umbrais daquelas portas, as vigas das portas tinham o sangue daquele cordeiro, e aquele espírito de morte não podia entrar e não podia tocar naquelas famílias, assim é conosco, nós que nascemos de novo, que temos o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo e o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Nenhum mal pode chegar à nossa tenda, nada pode nos atingir, nada pode nos abalar, queridos. Mas nós precisamos tomar posse dessa posição em Cristo. Nós precisamos saber que nós estamos escondidos em Cristo. Quando o inimigo tenta nos acusar, ele só enxerga o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Assim é com Deus também, um Deus que é santo, um Deus que é justo. Ele não olha para nós e enxerga as nossas injustiças, mas ele enxerga a justiça de Deus sobre nós, que é Jesus Cristo. A palavra diz que foi riscado toda dívida que nós tínhamos. Então hoje nós podemos nos achegar com intrepidez, com ousadia, de cara limpa, sem culpa. Em Hebreus diz, cheguemos com toda confiança ao trono da graça. Então que nós possamos saber que hoje nós não somos mais injustos, mas justificados por Cristo. Nós não somos mais impuros, mas nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós que nos torna puros. E não somos mais escravos, mas libertos por esse sangue. Amém? E a justiça de Deus é isso. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E justiça é essa habilidade mesmo de chegar na presença de Deus sem qualquer sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade, como se o nosso pecado nunca tivesse existido. Então que nós possamos tomar posse disso e saber que esse sangue nos limpa e nos permite chegar na presença de um Deus que é santo, porque nele nós somos santos e perfeitos. Amém? Aleluia. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando por meio da palavra, que o Tiago, apesar de ser palavra também, nada substitui a palavra de Deus. E agora nós vamos alimentar da palavra, que é a parte mais importante. Mas que nós possamos saber isso, que nós temos um sangue à disposição, que nós venhamos clamar esse sangue nas falhas. O Espírito Santo, quando eu estava olhando antes para cá, me trazia ao Espírito assim, a impressão de que pessoas muitas vezes, mesmo depois de crente, podem ter falhado, podem ter caído em alguma área e de repente estão engessadas, estão sem conseguir produzir, sem sair do banco. E eu quero te dizer, como profeta de Deus esta noite, queridos, que vocês têm o sangue